Fala, eternos aprendizes, estamos aqui e esse é o nosso primeiro episódio do Business Game. E é o seguinte, prazer imenso estar aqui com vocês. E o nosso Business Game, ele vai falar de muita coisa boa em relação a empreendimento, a empreendedores. Eu sou o Jack, eu sou o host do podcast Business Game, empreendedor, artista e jogador desse game também. E aqui estamos recebendo o incentivador e idealizador, claro, né, deste podcast maravilhoso. E o nome dele é Walter Souza. Valeu, Jack. Obrigado. Tamo junto, hein, cara. Prazer estar aqui contigo nesse primeiro episódio do podcast Business Game, cara. Prazer enorme te receber aqui na nossa casa, né? Na Business Talk. Obrigado. Essa empresa nossa que já existe aqui há mais de 3 anos. A gente acompanha muito empreendedor brasileiro, empreendedores belgas aqui nessa empresa. E hoje a gente cria aqui esse primeiro episódio do podcast Business Game para falar sobre negócio, mas eu vou deixar você falar porque você é o nosso host. Vamos que vamos. Então, o nosso podcast aqui, né, o principal do nosso podcast é falar sobre empreendedorismo, falar para as pessoas o que é mais importante, como empreender da maneira correta. Então, esse vai ser o tema em geral, né, do nosso podcast, é a gente aprofundar, né, de como fazer as coisas da maneira correta, como começar com o pé direito, como empreender, né, como procurar os caminhos corretos para você fazer o empreendimento, né, e deixar daquela coisa que muita gente fala, que a gente vai conversar também muito sobre isso, que é o mindset, né, brasileiro, que a gente vai falar muito desse tema aqui, que é o tema de hoje. Isso, hoje o nosso tema é justamente esse, né, começar o nosso primeiro podcast falando sobre essa questão de mindset cultural da galera brasileira que tá aqui. O pessoal tem empreendido há anos, 20, 30, 40 anos, tem brasileiros que estão aí há muito tempo, a galera tem empreendido de uma maneira bastante, né, já obsoleta, com esse mindset cultural brasileiro, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E Walter, você, né, como ninguém, você pode falar disso, mas antes de a gente entrar nesse lance do mindset, né, de falar de como mudar e N coisas, né, conta pra gente, independente da Business Talk, né, que você é o fundador, claro, do grupo Business Talk, isso, né, que já falou que é um lance que cuida, né, de empresas e isso, né? Isso, a Business Talk pra resumir assim pra galera, às vezes que não conhece, Business Talk é uma empresa que a gente criou há 3 anos com o intuito principal desde o começo, que era ajudar empreendedores. No começo a gente começou fornecendo ali espaço de estocagem, domiciliação para empresas. Hoje a gente já acompanha o pessoal na criação, no desenvolvimento das empresas. E para resumir assim a minha carreira além da Business Talk, Jack, cara, tô aqui há 20 anos, cheguei aqui em comecinho de 2001, e desde então, né, eu estudei aqui, cheguei bem novo, mas já estão há mais de 10 anos trabalhando com construção, trabalhando com empresas de construção. Passei por várias empresas como funcionário, mas também como empreendedor. E eu quero falar para você hoje sobre esse nicho justamente tão concorrido, onde a gente tem tanta concorrência, mas onde poucos estão se destacando, onde poucos conseguem atingir de maneira correta como empreender da maneira certa. E é sobre isso que eu quero falar contigo. Maravilha, maravilha. E assim, falar de empreendedorismo muitas vezes se torna um tabu para algumas pessoas, porque empreender não é fácil, a gente sabe disso, isso, né? Mas tem a questão de procurar nos lugares certos. Mas é o seguinte, sejam bem-vindos, porque vamos falar hoje de mindset. O que é mindset? É a forma em que você vive, a forma que você pensa e a forma que você age. Então, sejam bem-vindos a esse nosso game. E é isso aí, vamos falar um pouco disso, Walter? Vamos, mindset, Jack. Mindset é algo tão falado hoje no mundo inteiro. Tem pessoas de canais gigantescos que a gente acompanha que falam sobre essa questão de mudar a sua maneira de pensar. Muitas pessoas têm essa dificuldade em modificar a maneira de pensar, e eu queria que a gente trouxesse para a nossa realidade. Para não repetir tanta coisa que já foi falada, tanta coisa que as pessoas falam em outros canais, eu queria que você que está ouvindo a gente entendesse bem sobre essa questão de mindset cultural brasileiro, que eu chamo. Por quê? Porque o cara que chegou aqui, Jack, há 10 anos, há 15, há 20, eu na minha família mesmo, minha família chegou aqui há 25 anos atrás. Então, essa galera que chegou aqui há muito tempo atrás, eles criaram um mindset, uma maneira de pensar brasileira, cultural, e vem transmitindo isso para todos os imigrantes que chegam.
E aí isso tem, tipo, afetado, no meu ponto de vista, isso é o que mais afeta a maneira que as pessoas empreendem aqui. O brasileiro que abre a empresa, que começa sem nenhuma preparação, a pessoa que começa a empreender sem ter documento, mas, bom, isso não é um problema, mas de uma maneira sem buscar mais informação para expandir e melhorar a empresa dele. E isso por quê? Porque, no meu ponto de vista, esse mindset brasileiro tem se transmitido para um para o outro sem que as pessoas quebrem esse círculo de aprender no local certo, de buscar informações do país, de fazer até o que a gente quer criar aqui na Business, que são os treinamentos de integração financeira para as pessoas, que elas entendam como empreender da maneira correta. Não que eu sou o cara que sei como empreender da maneira correta. Mas que você já vem, mas a gente tem experiência buscou, também, né? Até como você estava comentando aqui antes de a gente começar o podcast, você, quando foi abrir sua empresa, você buscou informações. Exatamente. Junto a órgãos belgas, junto a órgãos de apoio belga, e isso é a dificuldade que a galera brasileira não tem. Na maioria das vezes, as pessoas pedem informação para um amigo, para a pessoa que está aqui há mais tempo, para um conhecido, para troca ideia ali, já começa a empreender sem buscar a informação da maneira certa. Inclusive, tem muito essa questão de, às vezes, você vai procurar informação e você vai em um lugar e você fala, comenta às vezes alguma coisa com alguém, mas fulano falou que é assim, ciclano falou que é assim. Cara, a gente só ouve isso. Pois é, mas só que aí, onde é a fonte, né? A verdadeira fonte. Se você foi, buscou, leu alguma coisa, algum artigo, foi num órgão belga pra saber. Isso. Né? Isso que tem que acontecer. A gente tem até um exemplo aqui bem bobo, que não tem nada a ver com empresa, mas aí você vê quantas e quantas pessoas não passam ali do lado ali daquela central, né, termohidráulica ali, aquela central nuclear, na verdade, e dizem que aquele é um local onde o pessoal queima lixo. Isso eu já ouvi isso várias vezes. O cara, não, isso aqui é um local onde a pessoa queima lixo. Sendo que, cara, não tem nada a ver, é uma central de uma usina nuclear. Mas nessa mesmo exemplo, entendeu? Vou até te dar outra aqui, bem simples, que a gente comentou agorinha. Furosa, cara, Viçosa. Nossa, você estava comentando sobre isso agora. Quantas pessoas não transmitem essa informação, sendo que o nome daquilo é uma furadeira, uma parafusadeira. Essa é a tradução, né, pro português, do francês. Então, tipo, esse mindset cultural brasileiro, ele tem sido transmitido, Jack, vou dizer assim, de imigrante para imigrante há 30 anos, até mais talvez, e isso é que tem causado grandes problemas, né, no meio da comunidade brasileira, da comunidade até de brasileiros, não só na Bélgica, no nível europeu, porque a gente se informa com os nossos conterrâneos em vez de se informar e se integrar de verdade. E aí, entrando agora pra gente não ficar só nisso... Não prolongar? Isso, não prolongar tanto aqui pra você poder curtir nosso podcast, é que a minha experiência, né, de empresa, a minha experiência, assim, como empreendedor, ela virou a chave nos momentos em que eu comecei a empreender melhor, buscando informação no lugar certo. Não vou ser bem breve, não vou contar toda a minha história, mas como empreendedor eu comecei há muito tempo, comecei como DJ, ganhava até um dinheiro bom naquela época, mas depois eu conheci a construção e comecei a empreender daquilo. Comecei como todos nós, comecei trabalhando ali no braçal, até que eu me tornei, né, o dono da minha própria empresa. Errei muito, falhei muito, mas isso me trouxe muito aprendizado, porque eu comecei, por falar um pouco francês, comecei a buscar informações não com amigos e conterrâneos, mas buscar informação direto com o governo, direto com organismos financeiros, direto com o secretariado social, e isso me fez entender muita coisa. Então, nesses 10 anos aí, eu passei em algumas empresas, algumas delas faturaram mais de 1 milhão de euros com construção, uma coisa que no nosso ponto de vista, assim, é muito dinheiro, mas todas as vezes que eu consegui fazer empresas faturar muito, Jack, foi usando essas estratégias de buscar informação no lugar certo, de fazer um plano de crescimento, um plano de expansão, um plano de marketing para a empresa, criar uma identidade visual bem autoral para cada uma das empresas que eu entrei. Eu disse no começo do podcast que eu sou empreendedor há muito tempo, mas eu também trabalhei para pessoas, mas com um diferencial, até que a gente comentou ontem, nessa questão de quando você está trabalhando numa empresa, você tem que ser como se fosse um empreendedor. Exatamente. Você é um empreendedor do seu próprio da sua própria, vou dizer assim, qualidade. Então, quando o cara começa a fazer o trabalho, começa a fazer bem feito, chega um momento que ele vai empreender para ele mesmo. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. E que é a questão que nós até comentamos sobre você empreender, né? Quando você quer ter o seu CNPJ, o seu número de TVA, trazendo para a realidade daqui da Europa, né? A gente fala muito na questão de a gente quer ter o nosso, mas a gente primeiro tem que empreender, né? No de alguém. Porque se a gente estiver empregado, você tem que fazer o seu melhor como se fosse a sua empresa, porque ali você vai aprender, você vai adquirir experiência, né? Para quando você tiver o seu negócio. E até a galera, o pessoal, né, maioria assim, de quem trabalha aqui como funcionário, acabou de chegar ou tá aqui há 10 anos, há 5 anos e ainda é um funcionário de uma empresa,
infelizmente, muitas poucas pessoas fazem essa questão assim, de executar o seu trabalho pensando no crescimento da empresa, pensando no crescimento dele como profissional, para que ele faça um trabalho bem feito, porque o maior problema que a gente tem hoje aqui, a gente sabe muito bem disso, nesse meio de construção, a gente tem essa questão de grupos WhatsApp, grupos de Facebook, que denunciam as pessoas que não pagam, entendeu? Por quê? Porque lá na base, a galera não tem um treinamento, o cara chega na hora de manhã para trabalhar e ele não sabe nem o que ele tem que fazer exatamente, não explicam para ele de maneira certa. Ok, eu sei que nossa experiência como construtor aqui, a maioria de nós que trabalha com construção, a gente aprende porque trabalhou com uma pessoa que quis te ensinar, que tirou um tempo para te explicar, mas essa pessoa não foi nem instruída a te dizer, ó, explique dessa maneira, faça com que essa pessoa se torne um bom profissional igual a você, que ele cresça dentro da empresa, e é isso que falta, isso que falta. Quando eu vejo hoje podcast brasileiro, ou vídeos, ou pessoas, ou influenciadores brasileiros que estão crescendo assim de maneira exponencial, o ponto número 1 que eles ensinam é buscar conhecimento, mudar o seu mindset. O ponto número 2 que eles ensinam é confiar em pessoas, ensinar outras pessoas, tipo assim, você tem que entender que o seu sucesso só é sucesso se você tiver um sucessor. Então, se você tiver uma segunda pessoa, um funcionário, um chefe de equipe, a sua própria equipe, o seu sutreton que começa a trabalhar e ter sucesso, fazer o trabalho bem feito, toda a cadeia, né, toda aquela cadeia de pessoas ali começa a ter sua remuneração pagada em dias, começa a ter mais cliente, entendeu? Então, tipo, tentando trazer para uma forma mais prática, para você que está ouvindo nosso podcast hoje, o que eu gostaria e quero transmitir para você é o seguinte: a pessoa que está aqui hoje e começa a buscar informações no lugar correto, no lugar certo, começa a empreender, sabendo que a qualidade do serviço que ele vai executar é primordial para que ele mesmo possa receber o salário dele no final do mês, muda tudo. Muda demais. Muda tudo. E aí a gente deixa de ter tantas pessoas que deixam de receber, tantas pessoas que não conseguem pagar. É claro, velho, existe sim, infelizmente, aquela galera que não paga de verdade, né? Mas tem muito mais pessoas que não conseguiram cumprir com as suas responsabilidades por falta de conhecimento, por falta de mudar o seu mindset, por falta de buscar um treinamento para a empresa dele, de começar a entender que ele pode ter um plano de crescimento longo, e a gente até tem aqui, né, velho? A gente tem aí alguns brasileiros que hoje tem empresas que faturam alguns milhões de euros por ano, que tem toda uma estrutura bem grande, escritórios, funcionários, secretárias, e essas pessoas é as que entenderam. E o nosso objetivo aqui desse podcast, assim, a gente decidiu criar tudo isso aqui, o Jack é o nosso host, para poder fazer com que você comece a empreender melhor, comece a buscar, né, entender que você não tá só no lugar de sucesso que é a Europa, aquele velho clichê de vir para o continente europeu, empreender, deixar o seu país. Não, cara, você tem que começar da agora para frente, começar a ter uma visão maior de crescimento, não, Jack? Exatamente. E Walter, é muito importante, quando a gente está falando de mindset, quando a gente está falando em termos de mudar sua visão, né, não é simplesmente você mudar sua visão na questão de que hoje eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você... É a longo prazo. Exatamente, é você ter uma visão de você poder mudar completamente a sua vida em geral, né, mudar a sua forma de fazer as coisas. E Walter, uma coisa super importante também, né, como você é empreendedor, você também está aqui há muito tempo. A gente fala em mudar mindset. Fácil a gente sabe que não é, né? Ainda mais para quem já tem suas crenças, né? Suas limitações, sim, né? Mas eu quero saber em relação a como mudar esse mindset, né? Você já começou com um mindset bom, você foi mudando com o tempo. Onde você buscou para você exatamente hoje ser um empreendedor de sucesso que você é? Jack, pergunta difícil para quem não consegue hoje mudar o seu mindset. Vamos até parar de usar somente essa palavra de mindset. Para quem não consegue mudar de verdade a direção, ter uma visão melhor, uma visão mais clara, ter clareza da sua vida profissional, o primeiro passo primordial é querer. É entender que você não está no lugar onde você queria estar. O cara vem do Brasil, deixa a família às vezes, vem pra cá empreender, e aí começa a criar a vida dele aqui, começa a criar a história dele aqui, ele compra ou não, tem a casa dele, tem o trabalho dele, mas ele vê que a vida dele não tá avançando. Ele vai uma vez no Brasil de vez em quando, então o cara precisa de entender que o final da vida dele não é esse. Então o ponto principal pro cara começar a mudar é entender e saber e ter clareza do que ele quer.
Porque quando você não quer nada, quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E aí o cara vai entrar ano e vai finalizar ano, pegando uma obrinha ali, pegando um cliente ali, contrata 2 funcionários, pega uma obra grande, depois pega uma obra pequenininha, não tem aquela constância de crescimento, velho. E a minha vida mudou, né? A minha vida assim como empreendedor mudou quando eu comecei a entender que eu precisava não somente de ambição, né? Porque a gente tem que ter ambição, o cara tem que ter desejo de alcançar objetivos, mas quando eu comecei a entender que eu precisava fazer o que tem que ser feito, velho. Então eu precisava de ter um plano financeiro, eu precisava de ter um plano de marketing para poder ter clientes o tempo todo, para mim não começar uma obra e depois não ter mais nenhuma para poder continuar. Então vou até usar como exemplo quando eu comecei a trabalhar numa empresa aqui de construção, de um brasileiro, uma empresa que cresceu muito, em muito pouco tempo. Em 3 anos a gente tinha obras de mais de 20 mil metros quadrados de muros a serem executados naquela época. E naquele momento eu entendi algo, cara, que para poder ter aquela continuidade tinha que ter um plano. Infelizmente muita coisa aconteceu e isso não rolou, mas eu entendi que para mim era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter um plano não somente a curto prazo, igual você falou, o cara acorda, faz o que tem que ser feito hoje, depois não continua, não. O cara tem que ter clareza, velho. É uma palavra até que eu usei recentemente muito numa palestra que eu dei sobre clareza. A gente tem que ter clareza de saber exatamente o que a gente quer a longo prazo, a curto prazo e os pequenos objetivos diários que tem que ser executado. Como que eu faço isso, cara? Eu faço isso lendo, eu faço isso tendo não somente as minhas ideias, mas colocando elas no papel para a gente poder executar elas, tanto aqui para business quanto para as outras empresas que a gente tem hoje. Então o plano que o brasileiro hoje, empreendedor, imigrante, tem que ter é clareza de exatamente onde você quer chegar. Você entende? Entendo demais. Essa questão de clareza, né? Principalmente quando você falou, a gente estava comentando sobre um assunto, você falou sobre um plano financeiro, você falou sobre você captar clientes. Então, quando a gente fala em clareza, você também está incluindo esse planejamento. Não, porque quando a gente fala de empresa, a gente pode falar em empreender de forma geral. Vamos trazendo para a realidade, né? Para nossa realidade e de muitos que você pode não começar a empreender uma coisa grande, enorme, ou que seja empresa A pessoa começa a empreender antes mesmo de começar. Então, quando eu falo na questão de você empreender, a gente fala do cara que vende cachorro-quente, né? Que vende sua água, delivery, que faz o delivery a grandes empresas, né? Isso. Então, quando você fala em planejamento... Até citando mais a realidade, porque o cara hoje aqui na Bélgica, os empreendedores que a gente tem a galera que trabalha em casa, os deliveries, pessoal que faz estética, beleza, tem a galera que trabalha na obra, Exatamente. Tem a galera que trabalha na limpeza. Na Europa, em geral, a maioria dos trabalhos que a gente faz é de prestação de serviço. Exatamente. Poucos ainda trabalham com venda de produto, mas a maioria é venda de serviço. Então a galera começa a empreender, não é só ter o TVA, o CNPJ. Exatamente. Então, tipo assim, quando eu falei clareza, não é só, como é que eu vou dizer, ter ali um plano financeiro. Tem toda essa preparação antes de você fazer o que tem que ser feito juridicamente, criar um plano financeiro, criar um estatuto para sua empresa. O cara já tem que saber o que ele quer. Porque é nessa questão que eu quero chegar. Porque quando a gente fala da parte de empreender, que a gente fala em planejamento, às vezes as pessoas pensam assim, é um plano financeiro, aí pensa em uma multinacional ou pensa em uma empresa muito grande que tem vários funcionários. Não. A gente está falando de se organizar desde quando você começa a vender qualquer coisa e que você sabe o quanto que você vai gastar para você comprar aquilo, né? O quanto que você vai faturar, né? E o quanto você tem que investir, aí a gente está falando de empreender, né? Então é esse planejamento que onde eu quero chegar. E quando você fala nessa questão, Walter, de você ter um planejamento, né? Qual o primeiro passo, né? Ou você que... Eu pergunto pra você desse jeito, porque você, como já repetimos várias vezes, tem empresas. Sim. E já fez outras coisas, né? Antes da empresa. Qual o primeiro passo pra você se organizar e você ter realmente um planejamento pra você começar a empreender, de verdade? Jack, hoje no mercado e vou dizer assim, no global, seja qual for o tipo de empreendimento que a pessoa for começar, ela tem que saber exatamente o que ela vai ganhar. É o primeiro ponto. Acho que quando a gente fala sobre um termo até bem conhecido, fazer um estudo de mercado, se você for fazer construção, você tem que saber exatamente o que você vai fazer, qual tipo de trabalho que você é bom, se você consegue contratar outras pessoas para executar aquilo contigo, saber o preço que você vai conseguir pegar aquilo. Se você já tem um cliente, você já vai ter um preço. Se você não tem um cliente, você tem que saber quais vão ser os seus custos, entendeu? Tipo, isso é como se você já estivesse fazendo um plano financeiro, mas até trazendo para uma realidade de pessoas que vendem um produto estando em casa,
casa, que vende ali um delivery, que vende ali alguma coisa desde casa, a pessoa tem que saber, ok, eu vou comprar 10 capas de celular e vou comprar por 10 e vou vender as 10 por 20. Então, uma pessoa me perguntou recentemente, será que se eu fizer isso aqui dá dinheiro? Eu falei, não sei se dá dinheiro, é você que tem que fazer o cálculo de quanto que vai te custar cada produto, ou de quanto que te custa executar aquele trabalho, se for um trabalho a ser feito manualmente, para você saber quanto você vai ganhar. Sabe aquela coisa assim, Fon, o que eu vou ganhar com isso? Você tem que saber, essa pergunta ela é essencial, porque se você for começar alguma coisa só seguindo assim, ok, tá dando certo para muitas pessoas, eu vou começar também, mas ok, cada pessoa tem seus custos, cada estrutura tem um custo. Bom, a nossa estrutura hoje, a gente tem aluguel, tem pessoas para pagar, tem fornecedores para pagar, então eu sei que o meu custo é bem maior. Então o meu preço de venda para o meu cliente vai ser talvez bem maior do que o seu que está começando agora. Talvez você pode se permitir em trabalhar um pouco mais barato, sendo que sem entrar naquela questão de quebrar preço do mercado, obedecer um pouco os preços do mercado, entendeu? Mas eu entendo que para a pessoa começar a empreender, ela fala, eu sou bom no quê? Qual é o meu porquê, né? Aquela questão, já leu esse livro? Começa pelo porquê? Começa pelo porquê. Então, o cara tem que saber o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e o que eu conseguiria fazer com os elementos que eu tenho ao meu redor. Tipo, se eu consigo comprar produtos no Brasil para poder revender aqui, eu tenho como comprar, pessoas vão trazer, quanto que isso vai custar, porque muita gente, às vezes, tá trocando, tipo assim, né, trocando moedas, o cara não ganha nada, tá sempre trabalhando, tá sempre fazendo alguma coisa, mas não tem lucro, porque não sabe, nunca parou para fazer esse cálculo, velho. E é muito importante essa clareza de saber quanto que você vai ganhar no produto que você vai vender, no serviço que você vai prestar. Esse é, para mim, o ponto inicial. Então, como vocês já entenderam, clareza é o ponto principal, né? A gente tem que saber para onde vamos, como vamos começar, né? Como vamos dar segmento nisso e para onde vamos, onde queremos chegar. Walter, outra coisa também muito importante, né? Você começou a empreender aqui e me diz uma coisa, o lance de você empreender aqui, né? Como foi empreender na Europa para você, né? Como imigrante, né? Que essa é uma coisa muito importante que você vai poder passar para muita gente, né, que vai pegar muita coisa, vai ter muito a aprender com isso. Mas como é empreender, né, como imigrante aqui na Europa? Jack, essa resposta, eu que cheguei aqui bem novo, tive documento bem novo, né, ainda era criança, ainda era jovem, adolescente, já peguei meus documentos, mas eu sempre, né, tive relacionamento, tive pessoas aqui, até pessoas que a gente sempre ajudou a empreender. Se eu tivesse que dar assim, uma minha opinião de como é empreender na Europa sendo imigrante, é aquela palavra, é difícil, velho. Muito difícil, mas não impossível, porque como a gente vê hoje, vou dizer assim, a Bélgica tem mais de 70 mil brasileiros aqui não inscritos, então é um país onde tem muitas pessoas que não têm documento, e eu vejo que muitos, né, se vitimizam, usam isso como razão, como motivo para não empreenderem, mas de maneira correta, de maneira legal, hoje o cara consegue empreender, pessoas conseguem abrir uma empresa, não sendo o cara que vai executar, contratando outra pessoa, tentando estudar o mercado para ver o que ela pode vender e prestar como serviço sem estar presente, entendeu? Eu não tô dando aqui nenhum conselho de como fazer, eu tô dando a minha opinião de saber o quanto é difícil empreender aqui como imigrante. Claro, e principalmente como foi pra você, né? Que você tá falando de sua questão particular e como que você empreendeu, né? Eu, no meu caso, como eu estava te falando, eu comecei, né, já com documentação, então foi um pouco mais fácil. Quando eu abri a minha primeira empresa, fui lá, constituí a minha primeira empresa, errei muito por não conhecer, e até o motivo da gente criar um podcast igual esse aqui é justamente tentar fazer você não ter tantos erros, fazer você não ter que passar por isso, esse é o ponto principal. Quando a gente começa a empreender sem nenhuma formação, você vai tomar ações, vai ter atitudes que vão, com certeza, vão te prejudicar lá na frente. Então hoje, para trazer você, imigrante, começa a empreender da maneira certa, cara. Começa buscando informação com contabilista, né, que sabe te informar, com organismos igual um secretariado social, vai buscar informação perto de secretariados sociais como a Partena, a Zenito, o Grupo S, o Liantis, pessoas que vão poder te informar, por mais que é difícil, né? Até onde a gente falou. Isso é importante, você repetir mais uma vez os nomes, onde as pessoas podem pesquisar e procurar uma boa informação em relação a empreender. Hoje, o ponto... Pra começar da maneira correta, né? Isso até é uma questão, Jack. O contabilista hoje, a maioria deles, o cara vê números. O cara vê você como mais um número, né? Verdade. Ele não te trata com tanta... não investe tanto tempo em você. Porque ele sabe que se você abrir sua empresa com ele vai ter ali mais um dossiê para ele contabilizar, vai ter ali uma mensalidade mensal, mas poucos tiram tempo para poder explicar.
Eu conheço alguns, poderia até depois compartilhar, mas a questão é que você tem que procurar um bom contabilista. Uma pessoa que vai te explicar exatamente como funciona a estrutura de uma empresa. Nós aqui na Business... alguns contabilistas desse jeito. Nós aqui na Business Talk, nos próximos meses agora, em função de tudo que está sendo liberado agora na pós-pandemia, a gente iniciou todo esse projeto em 2020 de criar um centro de treinamento, criar um centro de palestras aqui para dar treinamentos, imersões e até o que vai acontecer nos próximos meses, onde que a gente vai fazer treinamentos assim, específicos para abertura de empresa, para constituição de empresas, para acompanhar as pessoas não como prestador de serviço, mas como um prestador de informação. A gente vai centralizar, mas não falando aqui, não fazendo aqui o merchandising aqui da Business, né? Aquele velho merchan. Falando mais sobre o que você precisa fazer, cara, procurar um contabilista que vai te apoiar, não somente prestando o serviço dele, que te explique como funciona a legislação, te dê o melhor conselho adaptado ao seu business, porque cada business tem as suas particularidades. A pessoa que vai abrir um restaurante precisa de mais atestações da AFSCar e coisas do gênero, porque uma pessoa que vai começar uma empresa de limpeza de construção. Então o cara tem que buscar um contador, o cara tem que se informar no secretariado social sobre tudo aquilo que ele pode economizar, né? Porque você pode economizar assim, contratando uma pessoa desde o começo. Hoje você tem aí incentivos fiscais, né? Como a gente vê lá no Brasil, aqui também tem. Porque as pessoas às vezes têm esse medo de contratar alguém, né? Sempre tem esse lance do sócio ativo e tal. Mindset cultural, sabia? Voltamos lá no mindset cultural, que muita gente ensinou um pro outro que você tem que ter só sócio ativo na sua empresa, que você tem só sócios que vão trabalhar, que vão ser independentes. E essa pessoa, ela não tem quase que muito, né? Não vou dizer que ela não tem direito nenhum, porque ela tem, ela só não sabe que ela tem. Então, o independente associativo, ele não tem muitos direitos como o cara que está declarado, e a empresa também deixa de ganhar muito benefício por não contratar outras pessoas. Ela deixa de crescer, ela deixa de se expandir, ela perde aí muitos incentivos fiscais, e o cara deixa de fazer a coisa da maneira certa para fazer da maneira errada, que a gente sabe como é que o pessoal faz, sendo que a maneira certa vai trazer muito mais benefício a longo prazo para ambas as partes. Tá aí uma informação super importante, né, para muita gente que tem empresa, muita gente que empreende aqui também e que tem essa mentalidade, né, de querer não contratar pessoas, né, tá nesse esquema do sócio ativo, não que seja ruim, mas você tem benefícios, né, contratando, que você vai perder. Então isso é uma das coisas muito importantes, né, saber. E o organismo que pode informar a pessoa sobre isso? Secretariado Social. Você contacta um secretário social, você faz lá o seu contrato de prestação de serviço e missão junto com ele, e ele vai te informar. Hoje tem incentivo fiscal, igual eu estava te falando naquela hora, tem incentivo fiscal hoje, onde que as empresas, elas têm um certo desconto nas primeiras pessoas que ela contrata. Claro que depois os preços são pesados, mas se você tiver um plano financeiro, onde que você sabe quanto que a sua empresa, né, vai crescer nos próximos meses, quanto você sabe quanto que a sua empresa vai faturar nos próximos meses, e você investe em marketing, porque eu não falei aquela hora quando você me perguntou, mas o ponto principal que alavancou tudo aquilo que a gente fez nos últimos anos, que deu certo, foi a questão de investir no marketing, de colocar dinheiro na mesa, sabendo que aquilo ali é um investimento com retorno, onde que a gente tem um ROI, né, você tem um retorno sobre o investimento. Cara, não tô nem falando aqui de e-commerce, nem de outros aspectos, tô falando mesmo de empresa de construção. A gente fez sempre um marketing, um brand, uma identidade visual bem autoral para a empresa, que fez com que até eu seja reconhecido aí por construtoras, por construtores hoje aqui na Bélgica, por mostrar aquilo que eu gostaria que as pessoas vissem. A galera não sabe hoje, o pessoal que trabalha com construção aqui, principalmente limpeza, não conseguem modelar, modelar não, vou dizer assim, manipular aquilo que o cliente vê, sabe? Aquilo que o cliente interpreta dela, né? Mas esse é um aspecto que a gente pode falar no próximo podcast. Vai ter muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Mas a questão que a gente estava falando, né, sobre a questão de você empreender, passou por muitas coisas. Eu só queria saber uma coisa, você errou muito, quais são os erros que você vai dizer assim, não cometa esses erros, porque vai dar ruim. Cara, os erros que eu cometi foi justamente, pode parecer redundante, mas tá aí dentro. Foi essa questão de escutar o que outras pessoas me aconselhavam a fazer de uma maneira correta, de uma maneira errada, completamente errada. E aí quando você não se informa, né, não pensa no crescimento, não pensa a longo prazo, pensa só no curto prazo, sabe aquela questão de não, o que eu quero ganhar hoje. Mas se você vê o que você poderia ganhar no longo prazo, você ganha muito mais. Então, no meu ponto de vista, e tudo aquilo que eu fiz de errado até hoje, foi essa questão de não buscar informações desde o começo. Tudo que eu errei está correlacionado com o mindset cultural brasileiro, cara. Verdade. Isso é um dos fatos importantes, né? E como você falou de erros e acertos, né? E a sua visão hoje, né, do empreendedorismo na Europa, trazendo para a realidade daqui, como a gente tinha até comentado antes,
Tem muitos podcasts que falam em empreender, em mindset, mas isso a gente fala de Brasil, a gente fala de outros lugares também que a gente vê alguns podcasts. No mundo completo. E particularmente, pelo que eu vejo, é o primeiro podcast que retrata coisas da Europa em si. A gente tá começando pela Bélgica, claro. Sim. Porém, a gente vai trazer também outras pessoas, a gente vai abrir esse espaço aqui para conversar com empreendedores da Holanda, da Alemanha, da Espanha, de onde for, né? E esse podcast é só o início. O game tá só começando, Bora. meu povo. Business game. Mas aí, qual a sua visão de empreender, do empreendedorismo na Europa? Sua visão geral. Na visão em geral, assim, do que a gente vai relatar no nosso podcast, a gente quer trazer não somente esse aspecto assim administrativo ou superficial, a gente quer mesmo relatar, né, histórias de outros empreendedores. Então, fica ligado que nos próximos podcasts, nosso host aí, Jack, vai estar convidando pessoas, vai estar convidando empreendedores aqui da Bélgica, aqui da Europa, para poder mostrar e ensinar de uma maneira assim bem prática, né, sobre todos os aspectos de empreender, trazendo para a nossa realidade, para a realidade de quem está aqui empreendendo. Eu trouxe aqui a minha experiência de vida, que é, cara, invista não somente assim na clareza de saber onde que você quer chegar a longo prazo com a sua empresa, mas começa a usar todos os elementos que a gente tem hoje. A gente está na Bélgica, temos aí acesso à ajuda administrativa de vários organismos. Então o meu legado aqui para você que escutou esse podcast hoje é isso: tenha clareza de saber onde você vai chegar e, sobretudo, busque mais informações aqui. Esqueça aquela questão de escutar o que seu amigo que já está aqui há 2 anos mais que você quer falar para você. Começa de verdade a buscar informação onde que você vai ter aquilo que legalmente vai te fazer crescer aqui na Bélgica. Então é isso aí. Nosso podcast está chegando no fim. Porém, vamos dar uma resumida. O insight, né, disso aqui, porque a questão maior é trazer primeiro para nossa realidade da Europa, né, como tem muitos empreendedores aqui. A gente quer falar de como você mudar o seu mindset em relação a buscar, né, o que você tem que realmente fazer, empreender da maneira correta. Então, é você procurar realmente fazer, né? Faça o que você tem que fazer. Isso. Você tem que, principalmente, buscar informações na fonte correta. Beba na fonte correta. Isso, não é correto. isso, irmão? Boa, essa foi boa. Top. Vamos beber da fonte, vamos? Essa foi então, boa. esse mindset da gente ficar pensando no cultural brasileiro, e começa até pelos nomes, né? De algumas ferramentas que as pessoas estão falando coisas que não existem, estão inventando nomes. Isso é além do falar francês errado, né? Isso Exatamente. é mesmo palavras que as pessoas se apropriaram a longo prazo e que reflete o que a gente falou, velho. Reflete exatamente o que a gente falou sobre mindset. E nessa questão toda, a gente vai falando também sobre o que é a visão de empreender, como você pode começar na Europa. Então, enfim, é uma coisa muito boa para vocês. Estamos fazendo aqui com muito carinho, de verdade, né? A nossa intenção é passar para vocês o máximo de conhecimento, tá bom? O business tá só começando e o game é o nosso jogo. Fique à vontade. Top. Tamo junto, Jack. Valeu por me receber. Eternos aprendizes. Esse é o nosso lema, porque estamos sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo. Então, estamos aqui, Business Game. Prazer imenso, meu amigo Walter. Junto. E eles encontram a gente aonde, Jack? Walter, essa é a questão super importante, a gente não pode esquecer. Olha só, no Instagram, você pode ir lá procurar BS_Stock, tá certo? @BS_Stock. Procura lá e já vai estar muita coisa envolvida, vai estar passando muita coisa pra vocês. No YouTube, Business Game, é isso aí. Nosso canal no YouTube, Business Game, tá bom? E também no Spotify, pode procurar lá Business Game, que vai estar no Spotify, no Apple Music, Google, Deezer. E compartilha, onde você quiser. Né, e compartilhar é o mais importante. Fazer sentido. Dá aquele seu like, se fazer sentido pra você, compartilha, né, irmão? E vocês não vai perder nada com isso não, só tem a ganhar. Valeu, galera. Disso. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Eternos aprendizes, esse aí é o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, leva aí pra aquela pessoa que você acha que precisa mudar o seu mindset e que precisa empreender. Tamo junto e misturado. Business Game. E começa os jogos.